tudo. Gente, vocês não acham que eu ia ter um canal no YouTube sobre assuntos polêmicos e não falar sobre isso, né? O aborto foi legalizado até a 30ª semana de gravidez. Aonde isso nos leva? Muitas e inúmeras discussões sobre aborto no Facebook, no Twitter, em qualquer rede social que existe. O que acontece é o seguinte: muitas pessoas querendo opinar sobre aborto, sobre ser a favor e sobre ser contra. Então vamos colocar aqui os prós e os contras. Quem é pró-aborto diz que um feto ainda não é uma vida, é uma decisão da mulher sobre o corpo dela própria. Se essa gravidez não é desejada, como é que a criança vai ficar ao longo da sua infância? Quem é contra o aborto diz que um feto é uma vida. Teve gravidez indesejada porque não usou camisinha? Agora aguenta. O aborto é matar uma pessoa inocente. Agora, unindo os pontos e colocando as coisas em ordem, vamos lá. Um feto ser uma vida. O feto ainda não pensa, o feto não tem memória, o feto não tem culpa de existir. Mas, muitas vezes, a mulher não tem culpa de ter um feto no útero. Por quê? Porque métodos anticoncepcionais podem não funcionar, camisinha pode estourar, pílula pode falhar. E também tem o ponto de que, se uma mulher engravida num período difícil da vida dela, onde ela não tem estabilidade financeira para cuidar dessa criança, estabilidade emocional para cuidar dessa criança, como é que a criança vai ficar no futuro? Vocês já viram o filme Precisamos Falar sobre Kevin? É um filme sobre uma mulher que tem uma gravidez indesejada e ela trata o filho com um pouco de desdém, porque ela não queria ter um filho, ela não queria ter o Kevin. Mas ela não aborta e ela tem o Kevin e ela destrata ele porque ela simplesmente não queria ter um filho. Ela não tinha estabilidade emocional para ter um filho ainda. E aí o que acontece? O Kevin vira um psicopata. O que eu, entendida de transtornos mentais, sei que a psicopatia tem muito a ver com o tratamento dos pais na infância. Uma coisa que eu acho engraçada em pessoas que falam que o aborto não devia ser legalizado é que, enquanto a pessoa é um feto, né, é uma pessoa que não nasceu ainda, que tá lá dentro da barriga da mãe, ela merece viver, porque isso e porque aquilo, e porque vida, nossa, não mate o feto. Mas aí, o feto deixa de ser um feto. A mãe dá à luz. E aí o que acontece? Foda-se a criança, né? Foda-se se ela morar na rua, foda-se se ela virar um traficante, foda-se se ela virar um psicopata, foda-se se ela virar não sei o quê. O importante é que ela nasça. Ela pode nascer a pior pessoa do mundo, mas ela tem que nascer. Ela pode nascer e ser manipulada pelos pais para ser um criminoso, para ser um terrorista, mas ela precisa nascer. E aí também tem pessoas que são contra o aborto, mas são a favor da pena de morte. A pena de morte é aplicada quando um criminoso fez alguma coisa muito ruim e aí ele vai lá e é executado. O que é legalizado, por exemplo, nos Estados Unidos. Aqui não é. Mas, o que aconteceu ao longo da vida dessa pessoa para ela se tornar uma criminosa? E aí entra também o assunto que nenhum homem fica feliz, né? Porque homens não podem opinar no útero das mulheres. Homens, vocês têm útero?
Vocês passam pela oscilação de humor da gravidez? Vocês passam pela dor do parto? Você acha que se você quiser ter o filho e a mãe não quiser, é só simplesmente ela ter que você cuida? Você acha que é só isso? Não é só isso. Quando a mulher fala que o homem não pode opinar sobre o aborto, é porque ele não passa pelas condições do aborto ou da gravidez. Por quê? Porque o aborto já é praticado clandestinamente há muitos anos. Muitos anos. Faz muito tempo que o aborto é praticado. E muitas vezes ele resulta em morte. Então assim, se a mulher não quer o filho e o homem quer o filho, se vocês entrarem em um acordo de você vai cuidar dessa criança, vai achar uma mãe para essa criança ou vai ser pai e mãe dessa criança com todo o amor da sua vida, aí vocês entram num acordo de que, ok, vamos ter o filho e você cuida, ok. Agora, se a mãe não quer passar pelo estado da gravidez, pelo estado emocional de todo o rolê que é estar grávida, né, por 9 meses. Se a mãe não quer gerar um filho que ela vai talvez conhecer só muito depois, ou não vai ter contato, ou qualquer outra coisa do tipo, não é obrigação dela. Ela não devia ser obrigada a se submeter ao processo da gravidez. Quem são vocês para decidir o que é melhor para a vida de uma pessoa? Quem são vocês para dizer que o feto que tá ali na barriga da mãe, no útero da mãe, não vai ser um psicopata quando ele crescer? Porque quando ele for um psicopata, aí pode matar, né? É louco, né? Então morre. Então, a favor da pena de morte. Quem vocês acham que são para decidir o futuro de um feto? Porque quem vai decidir isso a longo prazo é a mãe e o pai. Se a mãe e o pai vão cuidar bem dessa criança, se a mãe e o pai vão abandonar essa criança, ou se a mãe e o pai vão jogar essa criança na lata do lixo, ou se essa criança vai ser criada com falta de amor e falta de carinho e falta de educação. Com isso vocês não se importam, né? Bandido bom é bandido morto, né? Mas e o que acontece ao longo da vida do bandido pra ele ser bandido? O que aconteceu ao longo da vida dele? Eu não tô brincando quando eu falo que a psicopatia tem muito a ver com a criação infantil. Se você for pesquisar todos os serial killers que já existiram, até os fictícios como Hannibal, tem um histórico familiar pesado. Bem pesado. De abandono, maus tratos. Então quem é você para decidir o que vai acontecer com essa criança a partir do momento em que ela sair da barriga da mãe? Quem é você para julgar isso? Se a mãe não quer ter um filho e o pai não vai se dedicar ao máximo, as chances dessa criança se tornar uma pessoa problemática quando ela crescer são muito altas. Muito altas. Porque aí a criança nasce e aí você passa por um molequinho pedindo dinheiro na rua, pedindo esmola. Ele fala, tio, eu só quero comprar um pão, e você simplesmente passa reto. Mas quando tá na barriga da mãe ainda não, você quer mandar. Você quer meter o bedelho porque a mãe é a culpada, a mulher é a culpada, a mulher que não usou camisinha, a mulher que transou, a mulher que fez isso, a mulher que fez aquilo, né? Agora, as crianças perdidas na rua, as crianças sem pai, foda-se, né? Mete tudo na prisão, dane-se, todo mundo é bandido, todo mundo é julgável. Depois que saiu da barriga da mãe, foda-se. Tanto faz o que acontecer com essa criança. Você não vai parar e falar, vem comigo, eu cuido de você. Né? Mas enquanto ela não nasceu ainda, enquanto ela ainda não tem uma psique, você tem todo o direito de controlar ela, né? Se o pai não paga a pensão, dane-se. Se o moleque não vai bem na escola porque ele não tem uma educação boa dentro de casa ou ele não tem carinho dentro de casa, foda-se. Se ele não tem o que comer, foda-se. A mãe não tem um emprego, não tem estabilidade financeira, foda-se. Se o moleque tá na rua, foda-se.
Foda-se. Então, o que é melhor? Cortar o mal pela raiz ou deixar que essa criança cresça, nasça, não tenha amor, não tenha cuidado, não tenha carinho, não tenha dinheiro, não tenha estabilidade, não tenha nada? Porque se você me perguntar, eu vou falar que você não é ninguém pra falar. Você não é ninguém pra opinar. Quem é alguém pra opinar é a mãe. É a mãe que vai ou não vai ter este bebê. Então, eu sou sim a favor do aborto. Eu sou sim a favor da descriminalização do aborto. E eu acho que até 30 semanas é só o começo. Porque pai não aborta porra nenhuma. Não aborta porra nenhuma. Quem passa pelo sofrimento do aborto, o sofrimento físico, é a mãe. Seja clandestino, seja numa clínica decente. Quem sofre é a mãe. Pai não aborta porcaria nenhuma. Pai abandona, mas pai não aborta, tá? Homem não aborta, homem não engravida. Mas é o seguinte, quem é você pra cuidar da vida futura deste feto que você diz que tem tanta vida? E a mulher, sim, é o foco dessa questão, porque não é o homem que sofre as dores físicas de um aborto ou de uma gestação. Então é isso, essa é a minha opinião que eu não podia deixar de dar agora que nós temos essa nova lei de descriminalização do aborto, que eu acho que é um grande passo pra frente do país, finalmente. Então vejo vocês no próximo vídeo. Podem vir haters.